Já posso fazer as perguntas? Bom, vamos por exercícios. Vocês estão vendo os exercícios aí, né? Sim. Sim. Então vamos lá. Alguma dúvida nessa primeira? Ó, Flávio, viúvo, 75 anos, falece. Teve 2 filhos, Márcio, já falecido, e José, que renuncia à herança. Márcio tinha 2 filhos, Carlos e Maria, e José tinha 3 filhos, Renata, Carla e Soraya. Flávio deixou uma poupança de R$250 mil. Como ficará a partilha dos bens deixados pelo falecido? Explica fundamente. Professora, eu tenho uma pergunta que envolve essa. Ela é em relação a direito de representação e direito próprio, né? No caso aí dessa questão específica, há um momento que, porque deixa eu só ver aqui, ó, o Márcio morre, né? Aí os filhos deles vão usar do direito de representação, certo? Sim, vamos Já lá. o José que renunciou, o Márcio já estava morto. Aí os filhos do José não usam direito próprio, não, no momento que ficou sem nenhum herdeiro ali, ou os herdeiros do Márcio, por representação, ocupam esse lugar? Bom, no caso, como ficou só os netos, né? Ficou só os netos. Nesse caso aí, não foi? Foi. Então, vai ser 250 mil dividido por 5. 5 netos, não é isso? De acordo com o artigo 1843, parágrafo 1º do Código Civil. Eu respondi errado, então. No meu rascunho aqui, eu tinha colocado essas duas opções, que eu fiquei na dúvida. Se os filhos do renunciante iam entrar também, porque zerou ali no Não, mas primeiro grupo. Vocês lembram que a gente até discutir isso em sala de aula, que a gente falou assim, quando fica todos na mesma categoria, quer ver? Vamos ver o artigo 1843, que fala o seguinte, parágrafo 1º, se concorrerem à herança somente filhos de irmãos falecidos, herdarão por cabeça. Então, todos já faleceram, mesmo o renunciante, mesmo a pessoa que renunciou. Aí, então, se ficou só neto, então vai beneficiar os renunciantes, os filhos do renunciante, entendeu? Porque aí outra pergunta. Só uma categoria. Mas nesse caso, Gabriela, o José ainda não está vivo? Ele só não vai subir por representação os filhos? Olha lá, o José ainda continua vivo. Quem morreu é só o Márcio. José renunciou. E se pagar Márcio tinha 2 filhos, Carlos e Maria. José tinha 3 filhos. Então, quantos filhos são? São 2. São 2 filhos e 5 netos. 2 filhos e 5 netos. Um renuncia e o outro morre. Ou seja, a linha acaba. A linha acaba. Esse grau sucessório, essa descendência acabou. Então, ficaram só os netos, que são da mesma categoria. Então, por isso que eles vão herdar por cabeça. Então, vai ser 250 mil dividido por 5. 50 mil cada um. 50 mil cada um. Qual artigo? 1843, parágrafo 1º. Ah, sim. Porque essa era a segunda dúvida. Que se mesmo se esses netos herdassem todos, se iam herdar, tipo, 50% cada neto de cada pai ali, né? Ou se dividir por cabeça. Então, no caso, divide por cabeça. Divide por cabeça. Só tem essa questão, só tem 1843, parágrafo 1º. Só tem a questão de filhos bilaterais, tem diferença de 50% quando existe ali concorrência de filhos bilaterais e filhos unilaterais. Né? Nos termos do artigo, tem vários artigos que se falam, mas 1843, parágrafo 3º, parágrafo 2º, né? Todos falam a respeito disso. Com relação à questão da dúvida do Rubens, né? Vamos voltar àquela dúvida lá que você colocou até o print lá do artigo, né? Que fala sobre comunhão universal. Gente, comunhão universal de bens, o que acontece? Não seria justo a pessoa, no caso, o meieiro, ser meieiro e herdeiro. Por qual fundamento? Porque ele já tem tudo, ele já tem 50% de tudo. Ele já tem 50% de tudo. Então, nesse caso, tudo que foi adquirido na constância do casamento,
Tudo que foi adquirido é metade. Metade já é dele, em razão do regime que foi escolhido em vida. Em vida, eles escolheram comunhão universal de bens. Então, ele já é meieiro. Ele não vai ser herdeiro de jeito nenhum na comunhão universal de bens. Na comunhão parcial de bens, como ele vai ser meieiro somente da parte que foi adquirida depois do casamento, ele pode ser herdeiro nos bens particulares. Essa é a diferença entre comunhão universal e comunhão parcial. Por exemplo, se eu sou casada com meu marido, né, pelo regime de comunhão universal de bens, eu tenho um patrimônio de 300 mil, meu. É meu, mas é meu, por acaso? É nosso. É nosso. Desses 300 mil, ele tem 150. Vamos supor que ele trouxe para o casamento, ele trouxe 500 mil reais. É meu, é nosso. Entrou para o quê? Entrou para aquele monte que vai ser nosso. Eu tinha um patrimônio que era meu, ele tinha um patrimônio que era dele, e quando a gente se casa, no caso do regime de comunhão universal de bens, esses patrimônios se tornam o quê? Nosso. Então, se eu tinha 500, se ele tinha 500, eu tinha 300, nós temos um patrimônio de 800 mil reais. Ele falece, eu vou ter direito a 400. Vamos supor que esse dinheiro que é meu, ele não tem como partilhar, né? Porque gastou, porque foi subrogou, mas de todo jeito aquele patrimônio também é dele e meu. Então é isso que o legislador fala, que não é justo abrir concorrência no caso da comunhão universal de bens, porque a pessoa, o meieiro, no caso, ele já pega a metade de tudo. Seria injusto com os herdeiros. Ok? Então... Professora, você está falando da prova ou da atividade? Da dúvida do Rubens. Da dúvida do Rubens. Peguei na metade. Da prova, Rávila. Da prova. Eu fiz a número 1, respondi a dúvida do Rubens e agora nós vamos para o número 2. Rubens, agora deu para entender ou não? Por exemplo, teve um caso que se eu tiver, por exemplo, um carro... Vamos lá. Meu marido faleceu e eu tenho um carro no meu nome. O carro está no meu nome. O carro vale 50 mil reais. A parte que é 25 mil meu, só meu é 25 mil, como universal de bens. Então, vai ter que entrar na partilha, vai ter que entrar. O carro, 50% do carro de Gabriela Gomes dos Santos Naves. Por quê? Porque ele não é meieiro. Então, vai fazer parte do acervo hereditário. Exatamente. Só que os colegas estão confundindo que você tem o seu bem e o bem do seu esposo. Na hora que você morrer, comunhão universal, esses bens vão ser unidos, aí ele vai ficar com metade desse todo aqui. Mas não é, ele é metade daqui, ó, do seu. E os seus filhos vão herdar metade desse aqui seu. Tá, e não gente, desse mas montante geral. O patrimônio todo. Aí os filhos não vão ser prejudicados. Por quê? Porque os filhos, eles vão ter a parte minha também quando eu morrer. O caso lá, Gabriela, é justamente isso. José tem 500 mil, ela tem 200 mil. O que ele herda dela? A metade dos 200 mil. Aliás, não é herda, é meieiro de 200 mil. E não é meieiro de 700 mil. Não, né? O problema lá do... É meieiro de 200 mil. Dessa pergunta lá da prova era o quê? Inclusive, a gente nem chegou na época a trabalhar isso, que era a diferença entre filhos unilaterais e bilaterais. Porque aí herdaria metade de acordo com o que está escrito no Código Civil, inclusive tem aquelas divergências doutrinárias que nós falamos na aula passada. O cerne da questão, Rubens, não é a questão da ameação. O cerne dessa questão é a questão de filhos unilaterais e filhos bilaterais. Não se discute essa questão da comunhão universal. Entendeu? Se discute a questão dos filhos bilaterais e unilaterais. Bom, vamos lá. Ok. Deu para entender? Vou te mandar alguma coisa relacionada mais efetivo dessa matéria de comunhão universal, comunhão parcial, tá? Perfeito. Bom, vamos lá. Na questão 1 também, eu acrescentei o artigo 1834.
e diz os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de Isso. seus descendentes. É bom também. Vem a calhar nesse caso aqui mesmo. Mas o que rege mesmo é o 1811, né, Gabriela? Os mais o quê? Os mais próximos. Não, ninguém pode suceder representado herdeiro renunciante se, porém, ele for o único legítimo de sua classe ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança. Poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. É isso mesmo, 1811. Melhor que o 1843. Pode colocar aí. Número 1 é 1811? 11. Mas o 1843 também fala, gente. Pode ser cumulado com C/C. Tá? Bom, vamos lá para o número 2. Álvaro falece, deixando seu tio-avô, Geraldo, e seu sobrinho Tiago. Deixa uma casa no valor de 50 mil reais para a amiga Carolina. Deixa um patrimônio de 250 mil reais. Como ficará a partilha dos bens deixados pelo falecido? No caso, Álvaro, ele não era casado, né? Não. Ele era solteiro. No caso aqui é uma sucessão de colaterais, né? Então, esses 250 mil, ele, inclusive, podia deixar para quem que ele quisesse, né? Porque os herdeiros colaterais, eles são herdeiros facultativos, não são herdeiros necessários. Então, nesse caso, vai fazer o quê? Vai abater o valor da Carolina, né? Os 250 mil menos 50 mil. E quem que vai herdar? O sobrinho, né? Então, o sobrinho, Tiago, vai herdar tudo. Por quê? Os mais próximos excluem os mais remotos. 1840. Né? 1840. Tem Então, o 1843 também, a parte... eu acho que a parte A. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes e não havendo os tios. Uhum. Nesse caso aqui, é bem tranquilo. Com essa expressão, vocês já conseguem matar a charada, que é os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se chegou no sobrinho Tiago, não vai para a próxima classe hereditária, né? Para os próximos herdeiros, no caso mesmo colaterais. Então, explique fundamente, nós já falamos no artigo 1840, né? Então, vamos lá. 3. Faleceu Antônio deixando um patrimônio de 250 mil reais, sendo viúvo. Deixou um testamento onde destinou 50 mil para o filho Bernardo. Seus descendentes são Bernardo, Carlos, Diego e Eduardo. São 4 descendentes. E 2 netos, X e Y, filhos de Diego. Considere as seguintes hipóteses e escreva como ficará a partilha dos bens em cada caso abaixo apresentado. Se todos aceitarem a herança, como é que vai ficar? Se ele já deu 50 mil para o Bernardo, né? Deve-se prevalecer porque ele respeitou o quê? Os 50%. 50%. Não vai valer? Vai. Então, os 50 mil vai ser de quem? De Bernardo. Né? Opa, deixa eu virar aqui. 50 mil vai ser de Bernardo, então, no caso, vai tirar 200 menos 50 mil. 50. E os 250 menos 50. Vai dar 200 mil dividido por 4. Essa vai ser a conta. 200 mil dividido por 4 vai dar 50 mil para cada um. Bernardo 100 mil para Bernardo. 250, vai ficar 100 mil para Bernardo. 50 mil, que ele já tinha, né, antes, em testamento, mais os 50 mil que ele tem de sucessão legítima. Né? Tranquilo, esse. Essa primeira, o A. B. Carlos e Diego renunciam. No caso, Carlos e Diego, eles vão renunciar. Eles têm filhos? Não. Aqui parece que fala que Diego tem. Não, o Diego tem. Isso, Diego mas tem ele, 2. Na renúncia, vai para o monte. Não, o Diego tem 2 filhos, né? No caso, não zerou a classe, linha sucessória. Né? A linha sucessória. Diego, então, vamos lá. Então, o único que tem filho aqui é o Diego, né? Sim. Então, aí no caso, se ele renunciou, eles não vão herdar. Então, vai ser o quê? 250 mil dividido por quanto? Na verdade, tira os 50 vai ser 200 mil, né? 200 dividido para 2. Tem Bernardo. Divide para 2. Para 2.
Porque esse valor que pertenceria a Diego vai para o monte. Né? Então, vai para o monte. Nesse caso, então, vai ser 50 mil de Bernardo, né? E os 200 mil vai ser dividido por 2. Então, vai ficar Bernardo com 150 mil e Eduardo com 100. Eduardo com 100. Bernardo é declarado indigno. Aí, ele dançou também nos 50 mil, né? Sim. E a sua prole? Porque, no caso, se ele fez um testamento dos 50 mil, professora, mas alcança? Alcança. De acordo com o artigo 1814, a gente viu a respeito de indignidade e deserdação. No caso de testamento, seria deserdação, que são os mesmos casos elencados como para indignidade também, né? Então, Bernardo vai ser declarado indigno. Então, ele vai ficar o quê? 150 mil, né? No caso de testamento, né? E vai ser o quê? 250 mil dividido por 3. Então, vai ficar 83.333,33 para cada um. Sendo que teve um que faleceu, o Diego, e aí vai ser dividido em 2 para os netos X e Y, né? Não, mas nessa questão... Ainda não faleceu. Não faleceu? Não. Isso. Na letra D tem a hipótese. Não, faleceu sim, gente. Ó, Carlos, Diego, Eduardo, 2 netos X e Y. Ah, não morreu, Diego tá vivo. Tadinho. D. Então, vamos lá. A C foi tranquila, né? A D. Certo. Então, todos os filhos renunciam. Todos vão renunciar. Então, extinta essa classe. Vai ficar para o X e Y. Então, vai ser 250 mil ao todo, dividido por 2. Vai ficar 175 mil para cada, né? Direito próprio, né? Não de representação. Né? Isso. Direito próprio. Tranquilo? 125, você falou 175? Não é 125? 125. É 125. O senhor falou 175. Hã? Não, eu falei errado, eu falei 175. No caso, fica 125 para cada um. Para X e Y, né? Isso. Então, vamos lá. Carlos, 4. Carlos faleceu casado no regime de comunhão universal de bens com Fernanda. Tinha um patrimônio de 625 mil reais e dívidas de 125 mil. Não deixou filhos, deixou um testamento onde destina 100 mil para pai. Deixou seu pai, João, e seus avós maternos, Facúncio e Adalgisa. Como ficará a partilha? Explique fundamente. Bom, no caso, a herança, ela dá aquilo que sobrar, né? Nós já estudamos isso. Então, vai ser abatido primeiramente o quê? 125 mil de dívida. Então, vai ser 625 mil menos 125 mil, que vai dar o quê? 500 mil. Né? No caso, outra coisa, já tira também, no caso, o quê? Doação. A doação, né? De 100 mil reais. Mas antes de tirar a doação, agora, você tem que jogar os 50% da ameação. Pois né? Esse que é o problema. Primeiro tira a doação de testamento ou tira a ameação? Tira. Boa dúvida. Eu acho que tira. Pra mim é ameação. Eu acho que é ameação. Uhum. Ah, é? Porque ela não deu nada, quem deu foi ele. E eles adquiriram isso antes do casamento, né? Então, aí, no caso, tem que tirar, no caso, o valor que ele deixou, né, em testamento, 100 mil reais. Então, aqui, ó, vai dar 500 mil, né? Eu coloquei 600. Qual vai ficar artigo que fala 250 mil para ela. Hã? Qual a parte que fica, então, qual o artigo que fala sobre essa retirada na ameação? Não tem. Antes da ameação? Não tem? Não tem. Pois é, então... Mas é uma questão de lógica, né? Primeiro tem o quê? O direito. O direito, a ameação é adquirido antes em vida. Ô, Gabriela, mas nesse caso, por exemplo, se tivesse herdeiro, ou por exemplo, aqui, eles não têm filhos, ia tirar a parte dos filhos também antes da doação? Não. Não, só a ameação. Ameação. Pois é, professor. Porque é comunhão universal, né? Uhum. Comunhão universal, eu sei. Aí, no caso, vamos fazer o seguinte. Vai ficar depois ela entra como herdeira também, né? Dos bens particulares, se tivesse, né?
Neste caso, não, porque é comunhão universal, né? Exato. Ela não entra em herdeiro em momento algum. Particulares, Sim, ué, ela é herdeira depois. Ela tira a ameação dela, do que sobrar, ela concorre junto com o avô dele lá. Não, porque é comunhão universal. Isso. Ué, mas na comunhão universal ela pega metade do que é antes do casamento e ela é herdeira daquilo que eles adquiriram depois do casamento. Ela não pode ser. Então, Andressa, eu errei essa. Andressa, comunhão universal de bens, o que acontece? Como o patrimônio, a meação, ela é de todo o patrimônio, seja ele durante o casamento, adquirido durante o casamento ou antes, então ela vai ser só meieira, ela não vai ser herdeira. Em comunhão universal de bens, ela nunca vai ser meieira e herdeira. Ela só vai ser meieira porque ela é meieira de tudo. Tudo é dela. Metade de tudo é dela. Tudo que foi adquirido antes, durante e depois é dela também, né? Do cônjuge. É em decorrência de um regime que foi escolhido por eles em vida. Então, por isso que vai tirar os 625, tira os 125 mil, que é das dívidas, isso tem que ser arcado, né? Depois vai tirar o quê? No caso, vai ficar 500 mil. A meação vai ser dela 250 mil, né? No caso de Fernanda, 250 mil. Deixa eu só terminar. Aí depois, o que vai acontecer? Ela vai ser o quê? Ela vai concorrer com o pai dele, né? Pai de Carlos. Nos termos do então, na verdade, é 257. concorrência que ela vai ter. Eu confundi os nomes. Ela vai ter concorrência. Aí então a ameação já é dela. Mas eu confundi os nomes. A ameação já é dela. Mas então, no caso assim, vamos lá. Ela pegou a ameação, que vai ser os 250 mil. Aí, por exemplo, vai sobrar mais 250 mil, certo? Aí tira os 100 mil, que é da doação da PAI, fica 150 mil. Aí esse 150 mil divide para o pai dele, que é o João, e para a Fernanda. Sim. É isso. É isso. Entenderam? Entendi. Artigo 1837, que fala o seguinte, ó. Concorrendo com ascendente em primeiro grau ao cônjuge, tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á metade desta, se houver um só ascendente ou se maior for aquele grau. Então, no caso aqui, aplica o quê? A metade, ela 1/3, metade vai para ela, Fernanda, e a metade vai para, como é que é o nome da pessoa aqui? João. Entenderam? Eu não entendi. Metade, professora? Hã? É metade, porque só tem João. Isso. Eu não entendi. Se tivesse João Maria, se tivesse os Mas dois, ele vai ficar com quanto, João? O João vai ficar com quanto em reais, nesse caso? 75 mil reais. E os outros 75 vai para a Fernanda? Mas aí ela virou herdeira também, não? Pois é. Aí foi o que eu pensei também. Só muda o nome, é concorrência. Concorrência. Não é herdeira, é só um nome diferente. Por quê? Porque isso aí dá muito problema. Porque acaba que os ascendentes herdam, dependendo do caso, poderá herdar mais do que a ameação da mulher. Então, por isso que ela vai ser o quê? Ela vai ser concorrente com o ascendente. Naquilo que caber para o ascendente, ela é concorrente. E a lei fala 1/3 e a metade. Nesse caso, cabe a metade por quê? Porque só tem um. Se tivesse dois, tivesse João casado com Joaquina, seria o quê? 1/3. Agora. Deu para entender? Professora, faz a conta aí, porque parece que não vai sobrar 100 reais para doar. Sobra. Era 150 mil para O Rubens é de letras e direito. Importa a lógica da questão. Entendeu? O que importa é a lógica da questão. Se não sobrar, às vezes não tem problema. Agora é questão subjetiva. Então, os 100 mil do testamento não vão imediatamente para a instituição? Não. Não? Não. É só se sobrar. Não é que se sobrar. Aqui vai sobrar. Gabriela, não era disposição de vontade dele. Aí não deveria, como ele não doou, não chegou nem a metade desse dinheiro, deveria fazer primeiro doação e o restante que sobrar, dividir. A ameação ela vem primeiro, César. Mas a vontade dele?
Tá, Mas exclui-se a vontade? A ameação foi bem antes da vontade dele. Doutora, A ameação foi adquirida em vida. O que os meninos não estão entendendo é porque estão achando que não vai chegar esse dinheiro lá para a PAI, os 100 mil. E vai. Não vai mudar, vai chegar 100 mil para a PAI. E a PAI precisa. Só que você não tira os 100 primeiro para virar um monte de 400, para depois fazer ameação em 400. Ameação é em 500, mas os 100 da PAI está separado. Já separou, já. Inclusive, nós já dividimos, já sobrar 85 mil, já tirando a parte da PAI. Isso aí. Entendeu? É não. isso mesmo. 85 mil? 75. Não era 500? 500 no começo, certo? Desses 500, aí você calcula a ameação, 250 mil para Fernanda. Certo. Aí sobrou 250, aí você tira os 100 da PAI agora. Isso. Aí ficou 150. Os 150 vai metade para o pai, João, e outra metade para Fernanda. Em concorrência. Isso. Isso. Então separa a primeira ameação, então. Porque ela não deu nada, gente. Ela não doou nada. Né? A declaração de última vontade é dele, não dela. Vamos lá, 5. Gilmar faleceu sem deixar testamento. Ao tempo da sucessão, havia deixado apenas um primo vivo, José, e outro morto, João. João possuía 3 filhos, 2 vivos e um morto. Este, por sua vez, possuía um filho, neto de João. Como a sucessão será deferida? Bom, gente, aquela questão, né? Os mais próximos excluem os mais remotos. No caso, ele deixou 2 primos, somente para sucessão colateral. José e João. João morreu, não é? Sim. Sim, João morreu. Ficou só o José. Morreu. Ficou só José. Aí, no caso aqui também teve o quê? Teve morte dos netos de João, né? Teve morte. No caso, gente, quem vai herdar, no caso, vai ser só José. Só José receberá 100% da herança. 100%. Exatamente. Artigo 1853 do Código Civil. Colateral então, faz... 1853 do Código Civil. Eu também estou tentando acessar para mim, porque já é para ter caído a segunda parcela. Professora, né? e neste caso aí, ó, o colateral não faz direito de representação, né? Isso, aqui o artigo Diz que os 1853... filhos do João não vai herdar nada. Isso mesmo, ó. Olha, na linha transversal, que é a mesma coisa que colateral, que está previsto no artigo 1853, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, quando com irmãos deste concorrem. É aquele caso, gente. No caso, aqui, na realidade, vai até o 3º grau, né? Na realidade, vai até o 3º grau quando não há representação, quando há desnível da representação, porque no caso aqui, os netos, um morreu, né, de João, um morreu e os outros 2, né, ficaram vivos. 1833. 853. 53. Então, nesse caso aqui, tudo vai ser para José. Entendeu? Professor, eu acrescentei em 1830, que serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Eu também fiz o meu assim. Porque de todo jeito, e aí os vai outros ultrapassar o 4º grau. Isso mesmo. Esse também caberia nesse caso aqui. Então, nesse caso, os filhos... Ai, meu Deus, perdi. De João não herdariam. João não vão herdar. Não vão herdar. Só o quê? Só José. Voltou tudo para José. Entendeu? Voltou tudo para José. Vamos lá. 6. Ricardo faleceu em um acidente de carro na rodovia X. Considerando que Ricardo era casado em regime de comunhão parcial de bens com Francisca, bem como que o casal não possuía filhos, que a avó materna de Ricardo, Dolores, está viva, assim como Jacila, bisavó materna de Ricardo, na sucessão legítima de seus bens, quem serão seus herdeiros? Explique e fundamente. Bom, gente, no caso aqui, é uma sucessão de ascendentes, né? Sim. Então, temos que colocar o quê? Ele faleceu, ele tinha como esposa Francisca, né? E quem era a mãe de Ricardo? Dolores.
Dolores. Então, quem que vai herdar? A esposa e a mãe. Então, Não é a vai ser avó, Francisco no e caso, Dolores. Avó. É a avó? Dolores é a avó. Avó e bisavó. É, É a a avó. avó. A avó. A outra é bisavó, né? E a gente tem que lembrar que não existe direito de apresentação na linha ascendente. Né? Então, essa daí, somente o quê? Francisco e Dolores, artigo 1837. Podemos colocar artigo 37. Neste caso aí, vai ficar 50-50 para cada ou vai ficar 75 para viúva? Vai ficar 75 para viúva. 75 quanto da questão da concorrência, né? É 50% dela e a metade vai para Dolores e a outra metade fica para ela. Entendeu? Aí dá 75. Eu tinha entendido isso aí da concorrência, agora que clareou. Clareou. Por isso que fazer exercício é bom, né? Porque a gente coloca em prática aquilo que está escrito no código. Mas eu concordo com a Andressa quando ela fala que a concorrência, o arrábula, sei lá, é quase um sinônimo de herdeiro. Aí. Foi o que eu pensei também. Andressa. Você meia com meia herdeira também, né? Concorrência, ou seja, concomitante, né? O direito no mesmo tempo. Não tem essa questão de aplicação de ordem de invocação hereditária no que tange a questão de concorrência. Gabriel, aquele site que eu te mandei tem essa diferença, mas você não leu. Oi? Não li. Não entendi? Você tá falando falando com Gabriel, né? Gabriela. Vamos lá, 7. Falece Andréia, solteira, sem deixar herdeiros necessários. Deixa como patrimônio bens no valor 960 mil. Foram gastos 20 mil em seu funeral. Tinha 2 irmãs bilaterais, Ana e Francisca. Ana faleceu antes de André e possuía 3 filhos, João, José e Miguel. Qual o valor que caberá para cada herdeiro? Então, vai ser 940 mil, né, tirando os 20 mil de funeral. 940 mil dividido para 2, né? 2. E a parte no caso de... Da irmã que morreu. Da Ana vai ter os vai 3 filhos. Né? Então, vai ser o quê? 470, Francisca. 470 dividido para 3. Né? Uma vai ficar com 470, a outra 470 vai ser dividido por 3 por direito de representação. Exato. Bom, na ordem da vocação hereditária, os colaterais são o quê? Herdeiros facultativos. Facultativos até o 4º grau. 9. José, solteiro, sem deixar descendentes e ascendentes, falece deixando inventariar a quantia de 800 mil reais. 2 irmãs lhe sobrevivem, bem como 2 sobrinhas e um sobrinho neto, filho de sua sobrinha pré-morta, assinalando que esses sobrinhos descendem de um irmão pré-morto de José. Então, concorrerão à sucessão. No caso, vai ser a letra Eu acho C de casa. C de casa. As irmãs de José, as filhas do irmão pré-morto e as filhas do irmão pré-morto. Estas por representação. O sobrinho neto não herdará. A herança será dividida em 3 partes iguais. As irmãs do falecido herdam por cabeça e as sobrinhas por estirpe. Certinho. É a letra C de casa. Professora, eu não consegui entender essa daí. A senhora pode explicar de novo, por favor? Sim. No caso, gente, no caso José, ele era solteiro, tinha o quê? Deixou para 3 irmãos, não foi? 2 irmãs e um irmão e um sobrinho neto. Deixa eu ver aqui, 2 irmãs, como 2 sobrinhas e um sobrinho neto. Quem que vai herdar? As irmãs, gente, né? Aqui, ó. As irmãs de José e as filhas do irmão pré-morto, por representação. Quem que tá falando é a Yara? Não é a Esther. Esther? Então, as irmãs de José e as Eu não consegui entender essa parte aqui, ó. Quando fala que são 2 irmãs, bem como 2 sobrinhas e um sobrinho. Só que essas 2 sobrinhas aqui dá a entender que elas são filhas das irmãs e não do irmão que morreu. É uma questão de interpretação, né? Do problema em si.
Aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos lá tentar ler novamente o problema. José solteiro, sem descendentes e ascendentes, falece deixando inventariar a quantia de 800 mil. 2 irmãs lhe sobrevivem. 2 irmãs vivas, né, no caso. Bem como 2 sobrinhas e um sobrinho neto. Assinalando que esses sobrinho neto, descendem de um irmão pré-morto de José. Então, ele, na realidade, ele tem 3 irmãos. Né? Só que um morreu antes e tem 2 irmãs vivas. Então, vão ser divididos o quê? Em 3. Em 3 partes. Só que 2 vão herdar. No caso, as irmãs vão herdar e o outro vai ser o quê? Por direito de representação. Né? O sobrinho neto não herdará. A herança será dividida em 3 partes iguais, porque são 3 irmãos, só que 2 está vivo e um está morto. As irmãs do falecido herdam por cabeça e as sobrinhas por estirpe. As sobrinhas vão assumir o lugar do falecido, que é o José. Entendeu? Mas aí, no caso, não vai ser 2 sobrinhas, né? Vai ser só uma, porque se tem 2 sobrinhas e uma sobrinha pré-morta... Não, a filha de José. Se for 2, 3, 5, 10, não depende. Então, vai ser dividido em 3. Entendeu? Em 3 partes. Se aqui... ficou a sobrinha, né, ou sobrinhas, então vai ser a parte que caberia àquela pessoa que já faleceu vai ser dividida pelo número de pessoas, de sobrinhas de representantes, né, no caso de representantes. Entendeu, Esther? O problema que você está confundindo a leitura, né, o cabeçalho ali do problema. Porque dá a entender que a alternativa está errada, porque não vai sobrar a 2 sobrinhas, vai sobrar uma sobrinha. Se o sobrinho neto ele não tem direito de receber, então vai ser só até o sobrinho. Sobrinha. Só Isso, até o justamente. Sobrinho. Aí a alternativa fala que as irmãs vão ser por cabeça, até aí tudo bem, beleza. Agora, quando chega na parte das sobrinhas, não é as sobrinhas, é a sobrinha, porque são 2, uma é pré-morta e o filho dela não vai receber herança. Então, só tem uma sobrinha. A questão é que a alternativa está errada. Mesmo no contexto está certo, mas a alternativa está errada. Por isso que eu fiquei com dúvida. Que eu fiquei pensando se era a minha interpretação que estava errada ou se é o exercício. Só uma questão de plural aqui, né? Justamente. Não, realmente é uma questão de plural aqui, ó. Professora, mas eu acho que a Esther talvez possa ser uma questão de interpretação também. Quando fala, bem como 2 sobrinhas e um sobrinho neto, a parêntese, filho de uma sobrinha pré-morta. Pode ser uma terceira sobrinha que morreu e deixou esse sobrinho neto. Realmente o exercício ficou um pouco dando aqui, essa interpretação. Aqui tem isso aqui, ó, 2 sobrinhas. 2 irmãs, bem como 2 sobrinhas. Neto. Justamente. Aí tem uma terceira sobrinha. Para várias possibilidades. O problema é que ele fala 2 sobrinhas, mas ele não fala se é de quem que é essa sobrinha também, né? Realmente ficou... Ó, gente, vai acabar a nossa aula. Que pena. Aí você quer que chama novamente pra gente fechar? Só tem mais um do VOF aí, professor. Pois é, eu chamo novamente. Aí vocês ficam apostos aí que eu gero mais um convite. Aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer o Google Meet, que ele não tem limite de tempo, tá? Eu só estou esperando o e-mail institucional, que tem que ter e-mail institucional para poder acessar. Aí, provavelmente, as próximas aulas serão pelo Google Meet, porque ele não tem limite de tempo, tá? Então, vai parar aqui e a gente vai para 10, né? Sim. Fechar, tá? Até agora.